E Filipenses capítulo 1, verso 6 está escrito assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Os amados podem sentar. Amados, no domingo eu tive a oportunidade de abrir o culto e na ocasião eu falei um pouco sobre esse versículo. Comecei em João capítulo 10, a partir do verso 22. Nós vamos ler ele também. E na oportunidade eu falei um pouco sobre a segurança eterna da salvação. Será que a nossa salvação é Deus quem mantém, é a gente que mantém? Existe esse debate, existe essa dúvida, existe esses questionamentos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Será que salvação se perde? O que é que eu tenho que fazer para não perder minha salvação, se é que perde? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de começar a mensagem que eu quero falar hoje, eu quero voltar a alguns cultos atrás, onde eu preguei sobre salvação e abordei alguns pontos, onde nós vimos que, primeiro, nós precisamos de salvação porque nós somos pecadores, perdidos e desgarrados da presença do Senhor. É por isso que nós precisamos de salvação. Nós precisamos de salvação porque nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nós precisamos de salvação porque as nossas obras diante de Deus são consideradas como trapos de imundície. Nós somos pecadores e nenhuma obra nossa, seja religiosa, seja qualquer outra boa obra, nada disso tem poder para salvar nossas almas. Por isso nós precisamos de salvação. Nós aprendemos também, querido, naquela ocasião que Deus providenciou esta salvação moendo o seu único filho na cruz do Calvário, matando o seu próprio filho. Dessa maneira Deus providenciou a salvação, a graça, abriu as portas do céu, abriu a porta do reino dos céus, matando o seu único filho para a humanidade perdida. Nós aprendemos, querido, que nós recebemos essa salvação pela fé em Jesus Cristo e somente pela fé. Nós aprendemos também que os resultados dessa salvação é que nenhuma condenação há para aqueles que agora estão em Cristo Jesus. Nós aprendemos que, como resultado desta salvação, nós obtemos a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Tudo isso nós aprendemos, mas eu quero aqui meio que trazer uma segunda parte dessa pregação, sobre a segurança da salvação. É bíblica a segurança eterna da salvação? O que a Bíblia diz sobre isso? Uma vez salvo, salvo para sempre? É possível o crente perder a salvação? E se a salvação não se perde, será que eu posso pecar livremente? Será que a doutrina da segurança eterna da salvação me dá liberdade para pecar? Ora, eu sou salvo mesmo, eu sou um eleito de Deus, um escolhido de Deus, então eu posso pecar. Será que é isso que a Bíblia está ensinando para a gente? Vamos abordar aqui o primeiro ponto. Irmãos, é um estudo, tá? Sobre a segurança eterna da salvação. Primeiro ponto, é bíblica a segurança eterna da salvação? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Abre comigo em Judas. Judas tem apenas um capítulo, é o último livro antes de Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia. Judas, capítulo de número 1, capítulo único, verso de número 24. Está escrito da seguinte maneira. Vou refazer a pergunta. É bíblica a segurança eterna da salvação? Judas responde no verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Querido, quando as pessoas vêm a Cristo como seu Salvador, elas são trazidas a um relacionamento com Deus que lhes garante a segurança eterna. O que é que Judas está ensinando para a gente? O que é que Judas está dizendo para a gente? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de cair, vos guardar de tropeçar e apresentar a si mesmo, sem mancha, irrepreensíveis, diante de sua glória. O que é que nós aprendemos aqui? A salvação não depende de nós. A salvação depende daquele que nos elegeu. A nossa salvação está guardada nas mãos do próprio Deus.
Querido, se a salvação dependesse de você, um dia o pastor Agostinho Codemos falou essa seguinte frase e eu achei interessante. Se você é o responsável por manter a sua salvação, tenha certeza de uma coisa, você vai perdê-la. Nós vamos aprender aqui, já começamos a aprender e vamos aprender mais essa noite, que a salvação não depende da gente, não depende da nossa própria força, não depende do nosso próprio querer, do nosso próprio... da nossa própria vontade, perdão. Nós aprendemos, querido, que o poder de Deus nos assegura de a gente não cair. O poder de Deus assegura que o crente não caia. Deus persevera o crente. Deus mantém o crente firme. Deus, pelo seu Espírito Santo, Ele guarda o crente de andar pecando, de viver pecando. E não perder sua salvação. Depende de Deus e não de nós o cair. O não cair, melhor dizendo. Querido, Ele nos promete em sua palavra que irá nos apresentar irrepreensíveis, ou seja, santificados diante de sua própria glória. É bíblica a segurança da salvação? Nós já estamos vendo até aqui que sim. Deus nos persevera, Deus nos mantém. Nossa segurança eterna da salvação só é possível porque Deus nos mantém salvos. Nós só nos mantemos salvos porque Deus nos mantém salvos. Porque se nós dependesse de nós, nossa salvação, nós já teríamos perdido. Não depende da gente, depende do poder de Deus. Porque Deus é poderoso, vou repetir o verso. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Deus nos mantém salvos. Se os amados puderem abrir comigo em João capítulo de número 10. Evangelho de João capítulo de número 10. Foi o texto inicial do começo do culto de domingo. Maravilhosas palavras de Jesus. A partir do verso de número 22, ele diz: E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não o crerdes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não crerdes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Verso 30. Eu e o Pai somos um. Irmãos, primeira coisa que a gente aprende nesse maravilhoso texto. Os religiosos do tempo de Jesus sempre querendo ali prová-lo, sempre querendo testar a sabedoria de Jesus. Eles chegam e iniciam uma conversa com o Cristo. Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Se tu és de fato aquele que havia de vir, o Messias, aquele que viria salvar a humanidade, se tu és o prometido de Deus, fala-nos claramente para que a gente creia. A resposta de Cristo é: vocês não estão vendo a obra que eu faço? As obras que eu faço é da parte do meu Pai. Isso prova que eu venho da parte de Deus. Mas vós não crestes, porque não sois das minhas ovelhas. Cristo tem as suas ovelhas. Cristo tem os seus eleitos, os seus predestinados, os seus escolhidos. Cristo tem um grupo que vai habitar o céu, meus irmãos. Vós não crede porque não são das minhas ovelhas. Fariseus, hipócritas, religiosos fingidos, falsos crentes, vocês não creem em Cristo porque vocês não são das ovelhas de Cristo. É o que ele está dizendo. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. Querido, Cristo por diversas vezes estavam provando
por palavras, por obras, que ele era de fato o Messias. Mas o coração daqueles religiosos era endurecido. Eles tinham a mente e o coração fechado para não crer em Jesus Cristo. Mas ele diz no verso 27, as minhas ovelhas, ou seja, em contrapartida dos meus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Querido, só segue Jesus quem é a ovelha de Jesus. Jesus tem os seus escolhidos. Mas vamos responder aqui à luz da palavra de Deus, se a salvação se perde. Verso de número 28, eu lhes dou a vida eterna. Vamos perguntar ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, salvação se perde, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Querido, uma vez o crente, escolhido, predestinado, regenerado, santificado, escolhido por Deus, tendo a fé em Jesus Cristo, tendo a revelação do Pai, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, nunca hão de perecer. Querido, sabe quem foi que deu a vida eterna? Foi Jesus Cristo. Mas que história é essa de que a vida eterna se perde? Então ela nunca foi eterna. Que história é essa desse vida eterna que se perde? Não se perde vida eterna. É eterna, é eterna. Sabe por quê? Porque quem deu foi Cristo Jesus. Verso 28, eu dou-lhes a vida eterna. Quem deu a vida eterna foi Jesus. Jesus não se engana, Jesus é Deus. Jesus dá a vida eterna e não se engana. Está dado. Se foi Jesus que deu a vida eterna para você, Jesus não se engana. E ele continua dizendo, as minhas ovelhas nunca hão de perecer. As minhas ovelhas nunca serão condenadas, porque eu lhes dei a vida. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Querido, o que está na mão de Deus ninguém pode tomar. Não existe ninguém mais forte em toda a criação que tenha poder de tomar algo ou alguém das mãos do Todo-Poderoso. Salvação se perde? Não, de maneira nenhuma. Ninguém pode tomar as ovelhas do Pai da mão dele. Querido, a tua salvação foi prometida pelo Pai, foi comprada pelo sangue do Filho e foi selada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode tomar a tua salvação de ti. Se você de fato é um regenerado, escolhido, um eleito de Deus, uma ovelha de Jesus Cristo, a tua segurança está guardada nas mãos do Pai e nunca hão de perecer. Irmãos, creia nessa promessa. Não seja engodado pelas artimanhas do Satanás, que vez ou outra vem em nossa mente dizer que nós não somos salvos. Não seja engodado pelas artimanhas de Satanás, que vez ou outra quer engodar nossa mente, nos enganando, dizendo que nós não somos ovelha de Cristo. Creia em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, e você receberá o Espírito Santo, que é o penhor da promessa. Lá no livro de Tito, ou é Tiago, não me lembro agora, Tiago vai dizer que Deus prometeu a vida eterna, e Deus é um Deus que não mente. Salvação não se perde, porque está nas mãos do Todo-Poderoso. O Senhor proclamou, ninguém as arrebatará da minha mão. Teria nos arrebatado das mãos de Jesus? Ninguém, nunca. Glória a Deus. Salmo 34, 22. Irmãos, eu quero usar aqui a referência do irmão para corroborar com a pregação. Salmo 34, 22. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Oh glória, santo é o teu nome, Pai. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 34, 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Irmãos, sabe quem foi que inspirou o salmista? O Espírito Santo. Sabe quem é o Espírito Santo? É o Espírito da verdade. Sabe o que significa o Espírito da verdade? Ele não mente. Então é uma perfeita verdade que o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confia será condenado. Se você confia em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador,
Romanos capítulo 8, verso 1 diz que aquele que está em Cristo já não tem nenhuma condenação que o atinja. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, abre comigo em Efésios, capítulo de número 4. Livro de Efésios, capítulo de número 4, no verso de número 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vou repetir. O que é que Paulo está dizendo? Não entristeçais o Espírito Santo. Espírito Santo esse pelo qual vocês estão selados para o dia da redenção. Querido, se você tem o Espírito Santo, você está selado, é até o dia da redenção, não é até o dia que você pecar. Salvação não é que nenhuma roupa que você tira e muda e troca. Não, querido. A salvação que Deus dá, Ele dá e é eterna. E Ele diz que esse Espírito Santo que Ele te deu para o dia da redenção. Os crentes estão selados para o dia da redenção. Se a segurança da salvação do crente não fosse eterna, o selo não seria até o dia da redenção, mas seria até o dia do pecado. Outro argumento, querido, poderoso para o ensino da segurança eterna está em Romanos, capítulo de número 8. Abre comigo. Volta um pouco. Romanos, capítulo de número 8, é um texto poderosíssimo que dá base para a doutrina da segurança eterna da salvação. Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 29, diz assim a palavra do Senhor: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que é que a gente aprende aqui? Nós aprendemos aqui, amado, que a obra da salvação do começo ao fim, desde a predestinação até a glorificação, é feita pela mão do Senhor. Nós aprendemos que é Deus quem predestina, é Deus quem, vamos ver aqui o passo a passo, é Deus quem predestina, é Deus quem chama, é Deus quem justifica, é Deus quem glorifica. Desde a predestinação até o estágio final, que é a glorificação, está nas mãos do Senhor. Querido, não tem mão nossa na nossa salvação. A gente não ajuda a Deus a ser salvo. Mas, irmão Auricélio, eu não tenho que obedecer? Deus não me mandou obedecer? Querido, você tem que entender que a obediência não é aquilo que vai te salvar. Deus já te salvou e você não obedece para ser salvo. Você obedece porque é salvo. Você obedece pela fé em Cristo Jesus. Querido, não tem essa de, eu tenho que fazer rituais, eu tenho que fazer tantas rezas, fazer isso, fazer aquilo outro, preocupado em se salvar. Não, querido. Deus já te salvou de uma vez por todas. Vai e viva para a glória de Deus. Vai e vive em obediência à palavra do Senhor, mas por amor e não por legalismo. Nossa segurança da salvação é comprada por alto preço. A nossa salvação, querida, foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Ela foi prometida pelo Pai desde a eternidade. Ela está selada pelo Espírito Santo da promessa. Querido, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, lê comigo, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui Paulo está falando para uma igreja perseguida, para uma igreja que estava sendo ali afligida, ali a igreja cheia de dúvidas. Será que nós somos salvos? Será que Deus de fato nos ama? Nós estamos passando por essa perseguição, por essa aflição, estamos sendo perseguidos, a gente está sendo espoliado, tem irmãos nossos sendo mortos. E Paulo aqui traz uma palavra de consolo, de conforto para a igreja. Ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, se Deus é por você, quem é que vai ser contra você? Quem é maior do que Deus para conseguir te arrebatar das mãos dele, com você como ovelha de Cristo?
verso 32. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você vê aqui que Paulo ele vem fazendo perguntas e ele vem respondendo também. E as respostas de Paulo são satisfatórias para uma igreja que está ali cheia de dúvidas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele diz no verso 33, parte B, é Deus quem o justifica. Querido, se Deus justificou o crente, quem é que tem poder para acusá-lo? Querido, o crente uma vez justificado, ou seja, declarado justo, pronto, ele está justificado. Ninguém tira mais a justificação que Deus deu. No tribunal de Deus, uma vez o culpado sendo declarado justo pelo sangue de Cristo Jesus, ninguém mais o pode condenar. O verso 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai e antes intercede por nós. Ele coloca aqui Cristo como um advogado intercessor. Querido, Cristo como advogado, ele não perde causa nenhuma. Cristo como advogado, querido, ele intercede, ele não intercede para perder no tribunal de Deus. Cristo pagou um preço que ninguém podia pagar. Ele pagou o preço da fiança. Ele pagou um preço que não estava nas nossas mãos. O teu sangue, o meu sangue, o sangue de bodes, de animais, de cordeiro. Querido, sangue nenhum tem poder para limpar pecado, a não ser o sangue de Cristo Jesus. Sabe o que a Bíblia promete? Que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Só há um Deus e um Senhor, e um mediador, melhor dizendo, Cristo Jesus. Cristo não precisa de ajuda de outro mediador. Ele é o único mediador. E Ele é o suficiente para nos justificar diante do Pai. Se recebemos o Espírito Santo quando cremos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, do verso 13 e 14, que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa herança. O que significa o Espírito Santo ser o penhor? O que é um penhor? Quando você chega numa determinada loja de penhores e deixa lá algum objeto para pegar algo emprestado, aquele objeto que você deixou, ele é mais caro do que o dinheiro que você pegou emprestado. E isso prova que você vai lá pegar aquele objeto. Se o Espírito Santo ele é o penhor, isso prova que Cristo vai voltar para resgatar a sua igreja. Se o Espírito Santo é o penhor da promessa de Deus, isso prova que Cristo Jesus um dia voltará para nos resgatar desse mundo mau e cruel. Salvação se perde? Primeiro, não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. A segurança eterna da salvação é bíblica? É. Porque está nas mãos do Senhor e Ele intercede por nós, Ele é nosso advogado, Ele quem pagou o preço pelo nosso pecado, é Ele quem justifica, santifica, glorifica, tudo está nas mãos dEle. Se você obedece por amor e não por legalismo. Esse é o primeiro ponto. Esse é bíblica a segurança eterna da salvação, de acordo com a Bíblia, a resposta é sim. Mas eu quero aqui fazer uma segunda pergunta. Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, graças a Deus. Segunda pergunta. Se salvação não se perde, então isso seria uma liberdade para pecar? Pergunta importante, eu vou refazer. Se salvação não se perde, uma vez o crente salvo, ele é salvo para sempre, ele pode viver pecando que ele vai ser salvo sempre? Querido, por que essa pergunta? Porque existe muita gente pensando que salvação se perde, nós vimos que não. E essas pessoas que pensam que salvação se perde, elas se utilizam desse argumento para defender que salvação pode se perder sim, se você não andar na linha. Nós vamos já entrar nesse contexto, nessa parte do estudo.
Será que um cristão pode viver do jeito que quer e mesmo assim ser salvo? É o que eles perguntam. Querido, é comum vir à nossa mente essa pergunta quando ouvimos que salvação não se perde. É comum, é normal. Eu mesmo já cheguei a pensar isso. Eu achava que salvação se perdia. Eu achava que era eu que mantinha a minha salvação. Eu achava que eu ia para o céu porque eu era, sei lá, deixa eu usar aqui a palavra certa, moralmente bom. Nunca matei, nunca roubei, então pelas minhas próprias obras eu posso chegar ao céu. É comum vir à nossa mente. Então é comum a gente pensar, a salvação não se perde, eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso continuar pecando que eu vou para o céu sempre. Achamos que a segurança eterna da salvação é licença para pecar. É normal a gente pensar assim. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso, né? Primeiro, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Um pouco mais à frente, depois de Romanos. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. Antes de eu ler, eu quero refazer a pergunta. Se eu sou escolhido, eu posso continuar pecando? Se é Cristo quem mantém a minha salvação, eu posso continuar vivendo do jeito que eu quero? Deixa Paulo responder pelo Espírito Santo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, uma ovelha de Cristo, ela não pode viver no pecado. Ela não pode viver pecando. Por quê? Porque ela é nova criatura em Cristo Jesus. Um salvo, um crente, um escolhido de Deus, ele não pode viver pecando. Ele não pode tomar para si o seguinte pensamento: Deus já me escolheu, eu vou continuar pecando. Vou continuar no adultério, vou continuar roubando, vou continuar nos vícios, no uso das drogas. Vou continuar vivendo do jeito que eu quero. Ora, Deus já me escolheu mesmo. A resposta que o Espírito Santo, usando Paulo, diz para essas pessoas é: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, o pecado já passou. Eis que se fizeram nova todas as coisas. Eis que tudo se fez novo. Abre comigo em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Será que um crente pode viver pecando e vai ser salvo? Gálatas, capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. O crente pode viver pecando. Se ele vive pelo Espírito, ele não pode viver pecando. Se ele vive pelo Espírito de Deus, ele vai transparecer amor, alegria, gozo, esperança, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. O crente não pode viver pecando, porque se ele tem o Espírito Santo, ele é nova criatura e ele vai produzir o fruto do Espírito Santo. Querido, cristão, ele demonstra o fruto do Espírito Santo. Ele não pode viver em pecado. Um verdadeiro cristão não vive em pecado. Abre comigo em 1 João, capítulo 3. Já no finalzinho da Bíblia, pouco antes de Judas. 1 João, capítulo de número 3. Verso de número 6 ao 9. O que é que a Bíblia diz? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Perdão, querido, eu comecei errado. Vamos começar do verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Agora sim o verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha que resposta maravilhosa que João dá para a gente.
O crente pode viver pecando. Se ele é nascido de Deus, não, ele não pode viver pecando. Se ele é nascido de Deus, ele largou as coisas da velha criatura, irmão. Se ele é de fato um regenerado, um transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele não vai viver na prática do pecado. Eu não posso, pastor Jardel, dizer que eu sou um escolhido e vou me prostituir. Eu não posso dizer que eu sou um salvo, um regenerado, dizer que eu tenho o Espírito Santo e roubo e minto. E vivo na prática da injustiça. Não pode, querido, não dá. É totalmente incompatível. Não dá uma coisa com a outra. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Não, eu sou um crente, eu vou para a igreja, mas eu falo mal da vida do meu irmão. Não dá. Eu sou um crente, um regenerado, um salvo, eu vou para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Mas mente, não dá. Eu vou ler de novo o verso de número 8, que ele diz: quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado não é filho de Deus, é filho do diabo, porque faz o que o pai dele manda. Mas eu sou um crente. Querido, você não passa de um fariseu religioso, você que vive assim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmão Auricélio, quase tudo. Falta só isso aqui. Tudo, querido, tudo se fez novo. Eu não estou falando aqui de deslizes, querido, eu cometo deslizes. O homem e a mulher mais santa que você conhece comete deslizes. Eu não estou falando de deslizes, de falha. Todos nós cometemos, eu estou falando de uma prática. Eu estou falando de uma prática de vida. Sabe que é errado, mas continua fazendo. Não deixa, não larga e nem ora para ser liberto disso. Fala mal da vida do irmão, fala mal da vida do vizinho. É murmurador, é mentiroso, é iracundo. Verso 8: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Querido, o cristão foi chamado para andar em santidade. O cristão, ele foi chamado para andar em acordo com a vontade de Deus. Abra comigo em Efésios, capítulo de número 5. O verso de número... Vamos ler do verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aleluia, Senhor. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Irmãos, eu quero aqui estar sempre reforçando a pergunta inicial do segundo ponto. Eu vou repetir. Ora, se a segurança eterna da salvação é bíblica, então eu posso viver no pecado. Não, querido. Cristo nos chamou para andar em santidade. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Queridos, imitem a Deus. E Mauricélio, é tão difícil, eu sou um pecador, eu sei, querido. Ele não está falando, perguntando da dificuldade, ele está dizendo, imitem a Deus, sede imitadores de Deus. Peçam que o Espírito Santo te auxilie para andar em santidade. Sejam imitadores de Deus. Se você é filho de Deus, sejam imitadores do seu Pai. Verso 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele está chamando a gente, querido, para nos nossos corpos nos oferecermos em sacrifício ao Pai. Usar nossa boca em santidade, nossas mãos em santidade, a nossa mente em santidade, nossos olhos, nossos ouvidos. Como ele vai dizer à igreja de Roma:
No capítulo de número 12, verso de número 1, apresentei os vossos corpos como um cheiro agradável, suave a Deus. Verso 3, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. O que é que Paulo está dizendo, querido? Convém a santos largar o pecado, largar a prostituição, largar a impureza, largar a avareza. Avareza é amor ao dinheiro. Conheço muito crente avarento. Conheço muito crente que amam os bens materiais. Estava trabalhando no bairro da Aerolândia com meu pai e eu vi muito isso. Amor, apego aos bens materiais, amor assim de brigar pelos bens materiais, de xingar e dizer que é crente, de fofocar e dizer que é crente, falar mal dos vizinhos e dizer que é querido. O meu pai não é crente e ele disse o seguinte: para aquela pessoa ser crente falta muito. Filho de Deus, mas anda em conformidade com as vontades do diabo, não dá. Verso de número 4, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes em ações de graça. Ele está dizendo de chocarrices, parvoíce, torpeza. Sabe o que ele está falando aqui, querido? Palavra de baixo calão, piadinha de duplo sentido, no sentido sexual. Eu conheço crente que chega perto de ímpio e ouve esse tipo de piada e ri. Acha graça também. Até contar dele. Se você é crente, Paulo está dizendo, isso não pode estar no meio de vós. Isso tem que ser banido do meio de vós. Eu não posso estar rindo junto com os ímpios lá no colégio, lá no trabalho, lá na vizinhança, rindo junto com eles dessas coisas, querido. Você não é órfão. Digo aqui que nem o pastor Paulo Júnior, nós parecemos órfãozinhos, pessoas abandonadas. Não, querido, você não é órfão, você tem pai. E o teu pai está olhando tudo que você está fazendo. E ele está se entristecendo como Deus santo que ele é. Eu gosto de sempre citar que das 95 teses de Martinho Lutero, eu não vou conseguir achar aqui no momento, mas enquanto eu vou falando o que ele falou, mas eu queria procurar e encontrar direitinho, do jeitinho que ele falou. Nas 95 teses de Martinho Lutero, a primeira tese me chamou muita atenção. Ele diz assim: quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse arrependei-vos, achei. Diz assim: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida de seus crentes na terra sejam um contínuo arrependimento. Essa é a primeira tese das 95 que Martinho Lutero escreveu e colocou no castelo, na porta do castelo de Wittenberg. O que é que ele está dizendo? Jesus Cristo, quando disse arrependei-vos, não é só para ímpio, não, é para crente. Ele está dizendo, crente, vivam uma vida de constante arrependimento. Ai, Mauricélio, mas um dia eu fui naquela igreja, levantei a mão, fui à frente, entreguei minha vida para Jesus, estou salvo. Não, querido, isso não faz ninguém salvo. O que me faz salvo é crer em Jesus Cristo. Como que eu provo que eu creio? Vivendo em conformidade com a vontade daquele que disse para crer. Vivendo em conformidade com a palavra de Cristo. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. João 14. Em resposta à acusação de que a doutrina da segurança eterna da salvação promove licença para pecar, abre comigo em Romanos capítulo 6. O que é que Paulo diz em resposta a esse pensamento? Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmãos, olha a pergunta de
de Paulo para a igreja. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Ora, eu sou salvo pela graça, como ele está dizendo no capítulo 5. Se eu sou salvo pela graça, independente das obras, como ele diz no capítulo 4, posso viver pecando. Posso viver e continuar na prática do pecado. Será que é isso? Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? Verso 2, Paulo poderia ter dito assim, irmão Enzo, não. Mas ele é enfático na sua afirmação, ele diz, de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para eles morremos? De maneira nenhuma, querido. Não tem espaço para o crente verdadeiro, salvo, regenerado, viver no pecado. De modo nenhum, de maneira alguma, de jeito nenhum. Cristo, pela fé em Cristo, nós morremos para o pecado. Nós morremos. A velha criatura morreu nas águas do batismo. A velha criatura ficou para trás. Não tem mais espaço para a gente viver na prática do pecado. É isso que a Bíblia está dizendo, querido. Ainda no capítulo 6, no verso 15 ao 22, ele diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É uma pergunta. De modo nenhum. Verso 16: não sabeis vós que a quem vós... Vou repetir. De modo nenhum, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer? Sois servo daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza de vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Irmãos, que pensam que são salvos pela graça e agora podem viver pecando. Ele está dizendo aqui que de modo algum o crente pode viver pecando. Ele está dizendo, igreja, assim como vocês no tempo que eram mundanos, usavam os vossos membros para a imundícia, mas agora vocês devem usar os vossos membros para a santificação. Porque se vocês usam os vossos membros para a imundícia, o fim disso é a morte. Mas agora, como servos de Deus, você tem que seguir a santificação, o qual o fim é a vida eterna. Em suma, é isso que ele está dizendo. Querido, não tem espaço para a gente viver pecando. E Mauricélio, mas eu errei. Querido, pede perdão, busca não fazer de novo. E Mauricélio, mas eu vivo na prática do pecado, principalmente conhecendo a verdade e vivendo a mentira. Isso é terrível, irmão. A Bíblia diz que era melhor que a gente nem tivesse conhecido. A Bíblia diz que é terrível, é pior para aquele que conhece a verdade e vive na mentira. A gente volta aqui para a pregação do ateísmo cristão. É pior eu saber que Deus existe e viver como se Ele não existisse. Isso é muito terrível, isso é pior. A Bíblia diz que serão dignos de maior condenação, dignos de mais açoites. A gente aprende aqui sobre níveis de sofrimento no inferno, no lago de fogo. Mas eu quero concluir, querido. Nós aprendemos aqui que na doutrina da graça, somos por natureza totalmente perdidos e depravados e distantes de Deus. Aprendemos também que por causa dessa depravação, Deus intervém para assegurar a salvação do homem perdido, elegendo-o incondicionalmente. Ou seja, o homem nada contribui para a sua própria salvação. E a fim de receber aqueles que Deus elegeu para a salvação, Deus manda o seu único filho para morrer por muitos, para satisfazer o seu justo juízo sobre o pecado. E Deus fez isso através da morte do seu único filho.
E Deus chama os seus eleitos irresistivelmente por sua graça, através da pregação do Santo Evangelho. E a salvação que Deus proporciona aos crentes é levada até o fim, porque o próprio Deus os persevera e santifica até a consumação de todas as coisas. Portanto, achar que a segurança eterna da salvação é licença para pecar é demonstrar que ainda não experimentou verdadeiramente a salvação através de Cristo Jesus. Essa frase é de John Blanchard. John Blanchard, eu não estou sabendo bem aqui falar o nome dele. Vou repetir a frase dele. Portanto, achar que a segurança eterna da salvação é licença para pecar é demonstrar que ainda não experimentou verdadeiramente a salvação através de Jesus Cristo. 1 João capítulo 3, verso 6 diz que qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Irmãos, não tem espaço para o crente verdadeiro pecar. Se você é salvo, a sua salvação está segurada em Deus. Mas o Deus que te chamou, Ele te chamou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Ele te chamou para andar em santificação. Ele te chamou para andar em obediência à sua palavra. Ele te chamou para tudo, querido, na presença dEle, menos para pecar. Nós não temos a licença para pecar. Deus nos chama ao arrependimento e fé nele. E como disse Martinho Lutero, a vida do verdadeiro crente é um constante arrependimento. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nome desse Deus que é grande.